Todos os anos começa a grande migração das espécies em África. Mas será que estes guerreiros selvagens conseguirão superar todos os desafios e perigos que os esperam na sua viagem de 1.600 quilômetros? Desde as correntes turbulentas do rio-mar até aos predadores sedentos de sangue, encontrarão vida neste mundo cheio de morte? Esta é a grande migração dos guerreiros selvagens. A grande migração dos guerreiros selvagens. Ao amanhecer nas vastas pradarias do Serengeti, as gotas de orvalho nas últimas ervas da estação brilham sob a luz do sol matinal. Tudo parece tranquilo, mas à distância, a terra começa a tremer. Um som profundo e retumbante, como ondas quebrando sob o solo, vê o som de centenas de milhares de criaturas se movendo juntas. À frente da enorme manada está o Gnus, Sconochaetes taurinus, os guerreiros silenciosos que abrem caminho para que o exército animal atravesse as planícies escaldantes, os pântanos perigosos e o rápido rio Mara, repleto de crocodilos à espreita. Com seus corpos musculosos, chifres curvos e fortes e olhos sempre vigilantes, os Gnus não são os mais fortes nem os mais rápidos, mas são determinados e nunca param de avançar. Cada macho adulto pode pesar até 270 kg, medir quase 1,5 metros de altura e ter uma pelagem marrom acinzentada com manchas pretas que os ajuda a se camuflar entre a grama e a terra vermelha. Vale ressaltar que suas cascos robustos e suas patas fortes lhes permitem percorrer dezenas de quilômetros por dia sob o sol escaldante da África Oriental. Os Gnus vivem em grandes manadas e formam estruturas sociais, normalmente lideradas pelos machos mais fortes. Eles estão constantemente alertas, farejando o ar e atentos à menor mudança em seu ambiente. Quando um indivíduo muda de direção, todo o rebanho o segue, uma mentalidade de rebanho desenvolvida ao longo de milhares de gerações. Eles não são os comandantes. São os pioneiros, aqueles que encontram o caminho, avaliam os riscos e aceitam o primeiro confronto com o perigo. A época de reprodução ocorre geralmente no início da estação das chuvas. As crias nascem apenas 8 a 9 meses após a concepção e,
Poucos minutos após o nascimento, devem levantar-se e correr ao lado das suas mães, porque nesta migração qualquer atraso pode significar a morte. Mas mesmo enquanto se deslocam, o perigo está sempre à espreita. Um leve ruído na grama ao lado da estrada, um vento estranho que traz um cheiro desconhecido. O rebanho pode mudar de direção instantaneamente. Os predadores estão sempre por perto, leões, hienas, cães selvagens africanos. Todos sabem que, para sobreviver, devem acabar com os mais fracos. Mas é isso também que torna o papel de liderança dos gnus tão crucial. Sob o sol escaldante do meio-dia, a manada de gnus descansa temporariamente em uma planície empoeirada cheia de grama seca. Os exemplares mais velhos e os filhotes se misturam com o resto da manada, enquanto os adultos maduros permanecem alertas, levantando a cabeça e movendo constantemente as orelhas para captar o menor ruído. Eles não sabem que, a apenas algumas dezenas de metros, um bando de leoas se esconde entre a grama seca, com sua pelagem dourada se misturando perfeitamente ao ambiente e os olhos fixos em um alvo, um gnus jovem, ligeiramente mais lento e separado do rebanho por uma curta distância. Sem barulho. Sem aviso. Apenas um suspiro. O leão ataca. A vitória pertence ao caçador. À distância, o rebanho de gnus continua avançando. Não há chamado para olhar para trás, nem momento de luto. O instinto de sobrevivência não lhes permite parar. Atrás dos passos estrondosos dos gnus, listras brancas e pretas começam a aparecer entre a grama queimada pelo sol. São as zebras da planície, Secus quagga, as fiéis companheiras de toda a grande migração.
Embora não sejam tão numerosas quanto os gnus, a manada de zebras desempenha um papel insubstituível, são mais alertas, mais sensíveis e, acima de tudo, estão muito em sintonia com o terreno. As zebras costumam se mover paralelamente ou logo atrás dos rebanhos de gnus, como observadores satelitais experientes. Cada indivíduo é uma obra-prima da natureza, e sua pelagem listrada única não apenas cria uma beleza distinta, mas também ajuda a confundir os predadores quando perseguem o rebanho. Não há duas zebras com listras idênticas, e é isso que torna a manada invisível em seu movimento coletivo. Entre os passos apressados da manada maior, criaturas menores abrem caminho silenciosamente entre as brechas da multidão. São as gazelas de Thomson, leves, ágeis e extremamente inteligentes nesta jornada migratória de vida ou morte. A gazela de Thomson, Pseudorcas thomsoni, uma das espécies de gazelas mais comuns na África Oriental, mede menos de 1 metro de altura e pesa entre 20 e 30 kg, mas atinge uma velocidade de até 80 km por hora e tem a capacidade de mudar de direção instantaneamente enquanto corre. Essa é a chave para a sua sobrevivência. Elas não lideram nem abrem novos caminhos, mas são mestras na arte da evasão. Com suas pequenas patas, músculos flexíveis e corpo leve, as gazelas podem pular sobre terrenos rochosos ou atravessar matagais que os rebanhos maiores não conseguem cruzar. Aproveitam o efeito multidão, misturando-se ao fluxo de milhões de indivíduos maiores e desaparecendo no caos se forem perseguidas. Alerta, tranquilas e sempre prontas para desaparecer. Na vasta savana africana, onde manadas de gnus, zebras e gazelas migram apressadamente, a vida nunca está separada da morte. Cada passo pode ser o último. Porque nas sombras, nos arbustos, em meio ao vento contrário, os predadores estão à espera. Não é apenas uma espécie. É todo um ecossistema de morte, cada espécie com sua própria estratégia, sua própria especialidade, sua própria forma de semear o terror. Sem necessidade de velocidade, a hiena malhada, Scrocuta crocuta, é o perseguidor mais persistente. Elas não têm medo de esperar, estão dispostas a seguir por horas uma gazela jovem separada de seu rebanho, apenas para esperar o momento em que ela se canse. Caçam em bandos de 10 a 30, cercam, dispersam e compartilham seu espólio sem piedade.
Suas mandíbulas incrivelmente fortes permitem-lhes triturar até mesmo ossos grandes, sugando até a última gota de medula rica em energia. No caos da migração, as hienas costumam aproveitar a cobertura da noite e o terreno acidentado para separar e eliminar os fracos. Com sua pelagem manchada e suas grandes orelhas eretas, o lobo africano, Dilicaum pictus, tem uma aparência estranha, mas não se deixe enganar pelas aparências. Esta espécie tem a maior taxa de sucesso de caça da savana. Eles se movem como um exército bem treinado e dividem o rebanho de presas, encurralam-no e nunca desistem. Uma vez identificada a presa, eles a perseguem em um ritmo constante, atacando por turnos, até que ela se esgote. Uma gazela jovem, por mais rápida que seja, não consegue escapar quando está cercada por 10 caçadores que se aproximam por todos os lados. Escondido entre as sombras salpicadas, o leopardo, Panthera pardus, é um predador solitário, silencioso e mortal. Ao contrário das hienas ou dos cães selvagens, os leopardos não precisam de companheiros de equipe, apenas de distância suficiente em um momento de vulnerabilidade. Com seus corpos flexíveis e garras afiadas, eles atacam a curta distância, estrangulam sua presa e arrastam o cadáver até uma árvore, evitando a competição de outros predadores. Mesmo nas vastas planícies, os leopardos sabem como desaparecer como uma sombra, deixando apenas um leve som e um rastro de sangue seco. Quando todos os sons param repentinamente e o solo treme por um momento, pode ser o cheetah Sacinonyx jubatus. O animal mais rápido do planeta, ele não precisa emboscar nem cercar, apenas um espaço aberto e uma linha de visão clara. Com uma velocidade de até 100 km por hora, a cheetah pode encurtar a distância com sua presa em apenas alguns segundos. Mas ela deve derrubar sua presa rapidamente, pois, caso contrário, o aumento da temperatura corporal a forçará a parar. Embora difiram em suas táticas, todos esses predadores entendem uma coisa: a grande migração é uma oportunidade, mas também uma competição brutal. Os leões espreitam durante o dia. As hienas dominam a noite. Os cães selvagens espreitam no caos. Os leopardos esperam o momento certo. As cheetahs aproveitam os terrenos abertos.
Cada espécie presa, desde gnus e zebras até gazelas, tem seu instinto de sobrevivência, mas também seus limites. E quando esses limites são ultrapassados, o ciclo da vida e da morte continua girando. Quando os rebanhos de gnus, zebras e gazelas chegam às margens do rio Mara, não há mais volta. Este trecho do rio é um dos maiores desafios de sua migração, onde a vida de milhões de animais está por um fio. A água é poderosa e turbulenta, mas o perigo não vem apenas da superfície. Os crocodilos do Nilo, os principais predadores do rio Mara, espreitam escondidos sob as águas turvas. As margens do rio Mara se transformam em um cenário dramático. Zebras, gnus e gazelas esperam com o olhar fixo à frente, mas a tensão é palpável em cada um deles. Uma coisa é clara, para continuar sua jornada, eles não têm escolha a não ser atravessar este rio, embora saibam que tudo o que os espera está cheio de perigos. Quando as primeiras zebras entram na água, tudo começa. Com suas listras pretas e brancas chamativas, as zebras são difíceis de ignorar. Elas são o alvo perfeito para os crocodilos. As zebras adultas, com sua constituição robusta e força, costumam seguir os gnus. Mas desta vez, a desgraça acontece. Uma zebra grande, incapaz de recuar a tempo, fica presa em um redemoinho. No caos do momento, um crocodilo do Nilo se lança sobre a presa fácil. Com seus dentes afiados e seu ataque poderoso, o crocodilo sai da água e agarra a zebra pelo pescoço. Embora algumas zebras tenham azar, a maioria da manada continua atravessando o rio, sem saber que a morte espreita debaixo d'água. Os crocodilos se escondem nas profundezas turvas, prontos para atacar qualquer um que cair em sua mira.
A travessia do rio é uma luta interminável entre a vida e a morte, onde cada passo na água pode ser o último. Mas o rebanho continua sua jornada, porque entende que a sobrevivência só pode ser alcançada com perseverança e coragem. Quando as zebras, os gnus e as gazelas finalmente chegam à margem oposta do rio Mara, uma nova terra se abre diante delas. É uma cena de completa tranquilidade, o oposto do que acabaram de passar. A exuberante grama verde se estende até o horizonte e a água cristalina reflete o céu azul, criando um espaço infinito. O rebanho para, respirando o ar fresco, com seus passos cansados cheios de esperança. As gazelas jovens procuram rapidamente pasto fresco para comer, enquanto os adultos começam a pastar, recuperando as energias após a longa e árdua viagem. No entanto, a vida nesta nova terra não é fácil. Embora haja pasto verde e água fresca, os predadores continuam à espreita nas sombras, esperando que uma presa desprevenida se afaste. Os cães selvagens africanos e as hienas continuam a rastreá-los à distância, e os leões podem aparecer de repente quando a noite cai. Para as zebras e os gnus, esta é apenas mais uma parada em sua interminável jornada pela sobrevivência. Quando a estação das chuvas terminar, eles continuarão sua jornada, enfrentando novos desafios, confrontando novos predadores e superando todas as dificuldades para continuar sobrevivendo neste mundo selvagem e perigoso. A grande migração de gnus, zebras, gazelas e outros animais é uma jornada de sobrevivência cheia de dificuldades. Desde as primeiras lutas nas planícies até a travessia do rio Mara com a ameaça dos crocodilos à espreita, e até a nova terra cheia de grama verde, mas também de desafios, cada passo que dão é um testemunho da força de sobrevivência da natureza. Essas espécies não apenas fogem do perigo, mas persistem em sobreviver, sem nunca parar sua marcha para a frente. Ao longo dessa longa e exaustiva jornada, elas nos ensinam uma lição valiosa: resiliência e determinação são as chaves para superar qualquer desafio, seja na natureza ou em nossas próprias vidas. Esses animais não têm outra escolha, mas sempre encontram uma maneira de sobreviver. Eles não param, não desistem, mesmo quando enfrentam a morte ou dificuldades intermináveis. E para os humanos, a jornada desses animais nos lembra o poder da paciência e da persistência na vida.
Não importa se enfrentamos tempestades ou desafios, enquanto não desistirmos e continuarmos avançando, também podemos encontrar o caminho para o sucesso e a felicidade. Assim como os animais na grande migração, a vida nunca está isenta de dificuldades, mas aqueles que perseveram sempre encontrarão a luz no fim do caminho. África selvagem, no amor maternal de ferro em uma guerra feroz. O amanhecer na savana africana não é o início da paz, mas o primeiro aviso do dia. Quando os primeiros raios de sol varrem a terra seca, todas as criaturas começam outra corrida contra o tempo, onde a sobrevivência é medida em respirações. Na pradaria queimada pelo sol, uma figura esguia se move entre a névoa fina. O cheetah, Zacinonyx jubatus, o mamífero terrestre mais rápido do planeta. Com um corpo longo e esguio, peito largo, patas finas e garras não retráteis, é a encarnação da velocidade. Uma corrida de 4 segundos pode lançá-lo a mais de 100 km por hora, o suficiente para derrubar qualquer antílope que estiver à vista. Mas hoje, a mãe cheetah não caça por fome. Ela caça para seus filhotes. À sombra de um arbusto baixo de acácia, repousam 3 filhotes de cheetah, com apenas 3 meses de idade. Sua pelagem é manchada. Cada dia é um desafio, e não apenas para sobreviver, mas para aprender a se tornar verdadeiros caçadores. A mãe cheetah nunca se afasta muito do covil. Em uma manhã, ela deve espreitar, matar e voltar antes que o sol suba muito, antes que hienas, leões ou águias descubram o covil. O vento muda. Ela para. À sua frente está um rebanho de gazelas de Thomson. Elas não detectaram sua presença. Ela se agacha, cada passo leve como uma pena.
Orelhas erguidas. Seus olhos fixam-se em um alvo, uma gazela jovem que se afastou do rebanho. Chega a hora. A mãe chita sai disparada da grama como uma flecha viva. A poeira se levanta. Um breve grito. A caçada termina em segundos. Com absoluta cautela, ela leva a presa de volta para a toca, com a cabeça erguida e as orelhas constantemente atentas ao menor ruído. Mesmo um leve sussurro poderia significar que uma hiena captou o cheiro. Mas hoje, a savana está tranquila. Ao retornar com seus filhotes, ela deixa a presa no chão. Os 3 pequenos chitas correm em direção a ela, ainda desajeitados em suas mordidas. Mas a savana nunca é realmente segura. Mesmo uma única refeição pode ser roubada por uma matilha de hienas se elas tiverem o azar de sentir o cheiro. Na natureza, onde cada som pode significar perigo, a velocidade não é apenas uma habilidade. É um salva-vidas. E a maternidade é o que torna essa velocidade imparável. Do outro lado da savana, o chão treme sob as patas de gigantes gentis. É uma manada de elefantes africanos Loxodonta africana, os maiores mamíferos terrestres do reino animal. Mas não se deixe enganar pelo tamanho deles. Na natureza, ser grande não significa estar seguro, especialmente quando se é um elefante bebê. Um elefante recém-nascido, que pesa quase 100 quilos, ainda cambaleia sobre suas próprias patas. Ele não sabe como usar sua tromba. Suas orelhas ainda não aprenderam a se abanar. Tudo é estranho e assustador para ele. E nesse momento de fraqueza, o mundo exterior já está à sua espera. Os bebês elefantes são presas perfeitas para leões, leopardos e até crocodilos, se aproximarem demais do rio. Mas a natureza lhes deu um presente precioso, a união.
As manadas de elefantes são lideradas por uma fêmea experiente, a matriarca, que guarda em sua memória as rotas migratórias, os bebedouros secretos durante a estação seca e as estratégias para enfrentar os inimigos. Ao redor do bebê há uma fortaleza viva, de irmãs, tias e avós, todas prontas para cercá-lo e formar uma enorme parede cinza que protege a pequena vida que há em seu interior. Sob o calor escaldante do meio-dia, a manada para descansar perto de um bosque sombreado. O ar tranquilo é repentinamente quebrado. À distância, um grupo de leoas se aproxima silenciosamente. Elas se movem em formação de meia-lua, coordenadas como guerreiras treinadas, com o olhar fixo no filhote mais pequeno. A matriarca é a primeira a perceber a ameaça. Ela emite um rugido profundo e prolongado, não muito forte, mas suficiente para que todos os membros da manada fiquem paralisados. A parede viva se forma instantaneamente, os indivíduos maiores se posicionam atrás do filhote, com as orelhas bem abertas e as trombas bem curvadas. A matriarca dá um passo à frente, com a cabeça baixa, pronta. As leoas param. Sabem o preço que pagariam se dessem mais alguns passos. As leoas rendem-se e afastam-se. E assim que o perigo passa, a matriarca volta para junto da sua cria e toca-lhe suavemente na testa com a tromba, como se dissesse: "Continua aqui." O instinto maternal de uma elefanta não se limita ao cuidado, mas também inclui uma defesa organizada. Cada passo, cada chamada, cada círculo protetor, é prova de uma sociedade em que proteger os filhotes é o vínculo mais forte de todos. E é a maternidade, não as presas ou o tamanho, a arma mais poderosa desses gigantes gentis. Sob o sol intenso da savana africana, enquanto a maioria dos predadores descansa à sombra, uma criatura se move silenciosamente, sem fazer barulho nem deixar rastros. O leopardo, Panthera pardus, o caçador mais solitário e misterioso entre os grandes felinos. No alto do galho de uma acácia antiga, uma leoparda permanece imóvel, com sua pelagem dourada salpicada de rosetas pretas que se misturam perfeitamente com os raios de sol que se filtram através das folhas. Essa aparência tranquila esconde uma criatura projetada para matar.
Seu corpo é compacto, mas musculoso, suas extremidades ágeis, suas garras afiadas e retráteis para preservar seu fio para a caça. Suas mandíbulas poderosas, seu olfato apurado e, acima de tudo, seus olhos, capazes de enxergar com clareza em condições de pouca luz, fazem dela um predador silencioso e letal. Ao contrário dos leões, que vivem em bandos, ou dos chitas, que caçam com estratégia, os leopardos optam por viver sozinhos. Cada leoparda domina um território próprio, que abrange dezenas de quilômetros quadrados, onde caça, descansa e cria seus filhotes, completamente sozinha. Sob um arbusto denso não muito longe, a mãe leopardo havia escondido seu tesouro mais precioso, seus filhotes de poucas semanas. Com seus corpos pequenos, pelagem ainda coberta de penugem e manchas quase invisíveis, eles dependem completamente da mãe. Com seus olhos grandes, passos desajeitados e instinto de caça ainda não desenvolvido, são presas fáceis se forem descobertos. Durante os primeiros meses de vida, os filhotes de leopardo não saem da toca. Todos os dias, sua mãe sai, deixando-os sozinhos, em silêncio e invisíveis. Sua única proteção reside em uma camuflagem perfeita e no retorno oportuno da mãe. Agora, quando o sol atinge seu ponto mais alto, a leoparda intui que é o momento certo. Ela desce da árvore e seu corpo ágil desliza entre a vegetação sem perturbar um único fio de grama. À frente, um rebanho de impalas pasta tranquilamente. São animais ágeis, capazes de saltar quase 10 metros quando fogem, com audição e visão extremamente apuradas. Um passo em falso e todos os esforços serão em vão. A mãe leoparda abaixa seu corpo até o chão. Suas patas são macias como almofadas de borracha, não fazem barulho. Cada passo é calculado. Ela seleciona sua presa, um impala jovem, afastado do rebanho. O vento está a seu favor. Nenhum sinal de alarme é acionado. Então, em um instante, ela salta. Um impulso elástico da terra, toda a sua força concentrada em velocidade e precisão.
O impala entra em pânico e se vira para fugir, mas é tarde demais. Uma garra, depois uma mordida mortal na garganta, e tudo termina em segundos. A leoparda mãe arrasta rapidamente sua presa até uma árvore próxima e, graças à sua habilidade para escalar, sobe com o cadáver até o topo, fora do alcance das hienas e dos leões. No topo da árvore, ela come a primeira parte e guarda o resto, e para levar para seus filhotes. Ao retornar à savana, onde seus filhotes a esperam, ela emite um som suave, a meio caminho entre um chamado e um consolo. Um filhote aparece e se esfrega em suas patas, ainda desajeitado, mas a salvo. Sob o sol escaldante da savana, a leoparda nunca perde seu silêncio. Continua a ser uma sombra em movimento através de terras inóspitas, e mais do que isso, uma mãe solitária mais resistente, que cria a próxima geração com habilidade, instinto e uma devoção inabalável. No meio do pó fino que se eleva da terra rachada, um som familiar espalha-se pela savana, passos sincronizados, um sussurro suave como um assobio. Aparecendo como um turbilhão organizado, os cães selvagens africanos, Tilicaum pictus, e avançam com velocidade e intenção clara. Mas por trás de sua aparência disciplinada esconde-se uma sociedade em que o compartilhamento e o cuidado dos filhotes superam os de qualquer outro predador. Os cães selvagens africanos têm uma pelagem manchada distinta, sem dois indivíduos iguais, como pinturas abstratas criadas pela natureza. Suas grandes orelhas em forma de folha ajudam a dissipar o calor e melhorar a audição, o que os torna guerreiros da savana. Mas o que realmente os distingue não são seus caninos ou sua velocidade, mas seu trabalho em equipe quase absoluto. Uma matilha de cães selvagens africanos pode ter até 20 indivíduos, às vezes mais. Entre eles, apenas um casal se reproduz, o macho alfa e a fêmea alfa, mas toda a matilha se encarrega de cuidar dos filhotes. É uma espécie de família extensa, na qual todos os membros são guardiões. Em uma pequena toca à beira dos arbustos, protegida da luz intensa do sol, um grupo de filhotes com poucos dias de vida, que acabaram de abrir os olhos, jazem aconchegados. Dormindo profundamente sob o olhar atento de uma fêmea jovem, que não é sua mãe biológica, mas uma obabau designada pela matilha. Todos os dias, os adultos se revezam para sair à caça. Com táticas coordenadas de cerco e cooperação, os cães selvagens africanos têm a maior taxa de sucesso de caça entre todos os carnívoros, chegando a 80%, muito acima dos leões e leopardos.
Quando voltam com carne, a primeira coisa que fazem não é comer, mas regurgitar a carne mastigada para os filhotes, um notável ato de cuidado coletivo. Qualquer adulto da matilha pode alimentar os filhotes dessa maneira, independentemente do parentesco. Na terra seca e rachada, os filhotes perseguem uns aos outros, brincando sob o olhar atento dos tios e tias ou da matilha. E quando um chamado é ouvido à distância, a matilha se reagrupa imediatamente, movendo-se em uníssono como uma força sincronizada que avança. Na natureza, onde o instinto de sobrevivência está frequentemente ligado à competição e à solidão, os cães selvagens africanos são a prova de que a verdadeira força reside no cuidado mútuo e que criar uma nova geração não é tarefa de um único indivíduo, mas sim responsabilidade de toda uma comunidade. Sob o sol escaldante da savana, uma leoa repousa imóvel à sombra de uma árvore baixa, com 3 filhotes aconchegados ao seu lado, dormindo placidamente ao ritmo de sua respiração. Eles têm apenas algumas semanas de vida, são frágeis, ainda não abriram completamente os olhos e dependem totalmente da proteção da mãe. Os leões são os únicos felinos de grande porte que vivem em matilhas. Mas quando dá à luz, a leoa sempre se separa do grupo durante as primeiras semanas para esconder seus filhotes dos predadores, hienas, leopardos e até mesmo leões machos que não são os pais. Se um novo macho assumir o controle da alcateia, ele procurará e matará todos os filhotes existentes para forçar as leoas a voltarem ao cio. Nesse momento, a leoa se torna uma guardiã inflexível, disposta a lutar contra os de sua própria espécie para defender a vida de seus filhotes. Quando os filhotes estão fortes o suficiente, ela os leva de volta para a alcateia. A partir de então, todas as fêmeas do grupo ajudam a cuidar deles, amamentando os filhotes das outras, mantendo-os aquecidos e se revezando para ficar de guarda. Uma comunidade maternal, unida pelo sangue e pelo instinto. A leoa não é apenas uma caçadora, mas também nutre, protege e ensina a próxima geração do reino selvagem. Em seu interior, esconde-se a força, a estratégia e um coração que nada pode abalar. Através dos campos intermináveis da savana africana, onde o sol queima a terra e cada rajada de vento traz o cheiro de sangue, poeira e sobrevivência, histórias se desenrolam todos os dias, de forma silenciosa, mas feroz. Não são relatos de batalhas gloriosas, nem momentos de domínio, mas lutas lentas e árduas para nutrir a frágil vida em meio ao turbilhão da morte.
Desde a carga veloz como um raio de uma mãe chita solitária, que sacrifica sua comida para afastar os predadores de seu covil. Desde o círculo impenetrável de uma enorme manada de elefantes, onde cada indivíduo, jovem ou velho, está pronto para formar uma fortaleza viva para proteger uma cria recém-nascida e cambaleante. Desde a sombra que desliza através da luz do sol, uma mãe leopardo que leva pedaços de carne para os galhos altos, escondidos do mundo, reservados apenas para o único filhote que espera pacientemente por seu retorno. Desde a unidade absoluta de uma matilha de cães selvagens africanos, onde não existe o meu filho, apenas o nosso filho. Até o olhar feroz e os passos decididos de uma leoa, enfrentando inimigos muito maiores do que ela, apenas para roubar mais um dia de vida para seu filhote frágil. Todas essas imagens não são apenas instinto. São maternidade, uma linguagem eterna que todas as espécies compreendem. Num mundo onde a morte espreita a cada passo, onde os mais fortes nem sempre sobrevivem, o mais extraordinário não são as garras nem a velocidade. Reside na paciência, no sacrifício e no amor silencioso e sem palavras. É assim que as criaturas selvagens continuam com a vida. Não através da conquista, mas através do cuidado. Não através do poder, mas através da compaixão. Em um lugar considerado um dos mais implacáveis da Terra, a maternidade se torna a arma mais poderosa e duradoura de todas. E em cada corrida, cada salto, cada lambida suave ou rugido estrondoso, há uma declaração silenciosa. Enquanto eu viver, e nunca vou deixar você para trás.